Coisa boa é namorar, se apaixonando, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se apaixonando, agarra a rasteira da gente em casa, se apaixonando, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Amanhã ela para na porta da sua casa, se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vem subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, mais alto vai ter que suar. Oh, já. Coisa boa é namorar. Então, uma boa tarde. É com muita alegria que nós estamos iniciando agora uma live acerca da história, acerca dessa dimensão do que foi o movimento das independências em Pernambuco. E tudo isso faz parte de um grande projeto, que é o projeto do Júri Épico, do Épico Cultural. Então, nós estamos desenvolvendo essa temática aqui no Sertão. Né? Quando nós paramos para discutir essa temática, muitas vezes nós percebemos um grande distanciamento de pertencimento mesmo dessa região aqui do Vale do São Francisco, da nossa capital. Então, existe toda essa questão de distanciamento geográfico, obviamente, de influências da cultura baiana e de outras culturas. Então, quando nós pensamos no projeto do Júri Épico, né, em 2019 nós realizamos o julgamento do Lampião. Em 2020 nós realizamos o evento do Júri Épico na perspectiva de Ariano Suassuna, né, da literatura armorial, que foi o julgamento do João Grilo. E 2021, caso não seja possível, né, queremos realizar o Júri Épico do Frei Caneca. E o que é que nós percebíamos? Conversando com alunos e conversando com pessoas da nossa sociedade, nós conseguimos perceber que muitas pessoas, elas sequer sabiam quem de fato foi o Frei Caneca. Então, para isso, nós convidamos algumas pessoas, convidamos grandes nomes estudiosos que vão trazer o seu olhar, né, acerca do Frei Caneca, acerca de todo esse movimento, né, que nós vivenciamos aqui no nosso estado. Então, nós contamos hoje também com a presença de Maria Clara, acadêmica de Direito, que está aqui conosco. É um prazer excepcional. Nos alegrando, cantando conosco. Também temos a presença do Gustavo Cavalcante, advogado, né, recém-formado, mas que já está trabalhando bastante. E também temos a presença do Raiká, que está aqui conosco como suporte técnico. E agradecemos imensamente pelo convite, por terem aceito o convite, né, o George Félix. Professor, estou admirado com o currículo do senhor, que o senhor traz, né, doutor em História pela Universidade de Salamanca, mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador, né, da área de História Colonial, atuando em diversos temas culturais, políticos, também como conselheiro suplente do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural, acadêmico honorário da Academia Portuguesa de História. Então, tantas características, professor, que tantas capacidades e tantas qualificações, né, que até ficamos honrados mesmo pela sua presença, por toda essa bagagem,
Agradecemos também a presença do Igor, né? Igor Anderson Cardoso, natural de Garanhuns, bem perto da minha terra, Arco Verde, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrando em História pela Unicap, né? Membro da Academia de Letras de Garanhuns, membro também, né, dos Institutos Históricos de Olinda e Bahia, do Maestro de Chapéu de Couro e também membro também escritor, né, autor da Bibliografia Municipal Pernambucana. E também contamos com um amigo, Daniel Bezarria, advogado, assessor jurídico do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, profissional e tecnológica do Sertão, também licenciado em História pela UPE, advogado das associações civis e assessor jurídico dos sindicatos da Univasf e da UPE. Com tantas qualidades, com tantas capacidades, nós nos alegramos pela presença de cada um, né? E passo a palavra agora para o professor George Félix, que vai nos trazer essa temática acerca do contexto histórico de 1801, 1824. Professor George, seja muito bem-vindo. Obrigado, meus caros, pela presença. Bom, boa tarde, gente. Bom dia, boa noite, né, para quem assistir depois a gravação, mas é uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Anderson, pelo convite, né, e minhas saudações a Igor Cardoso, meu amigo, confrade aqui do Instituto Histórico de Olinda, né, o doutor Daniel Bezarria, que tenho o prazer de conhecer agora e de compartilhar aqui essa mesa. E também um alô especial para a nossa trovadora Maria Clara, né, que iniciou aí a nossa sessão com uma bela apresentação musical. Então, é para mim sempre um motivo de muita honra, de muita alegria poder conversar, né, especialmente com o grande público, né, com o público não especializado, sobre essas figuras históricas, né, do nosso estado de Pernambuco, que é uma terra pródiga, né, em grandes figuras históricas, mas é também uma terra na qual a memória dessas figuras muitas vezes se perdeu, muitas vezes foi silenciada, né, não apenas por uma questão de ingratidão, né, dos pernambucanos, mas sobretudo pela construção do próprio discurso historiográfico oficial brasileiro, que acabou, né, soterrando essas figuras que estão fora do eixo Rio-São Paulo, Minas, do centro-sul do país. Então, hoje o nosso personagem é Frei Caneca, né, frade carmelita, que viveu uma época extremamente agitada, né? Todo o arco de vida de Frei Caneca se dá dentro do contexto daquilo que foi o século do Iluminismo, né? das consequências do século do Iluminismo e da eclosão de grandes movimentos libertários de um lado e do outro do Atlântico. Frei Caneca nasceu em 1779, foi executado em 1825, e aí você pega esse arco de tempo e se você coloca isso na cronologia da história universal, o que é que a gente vai ter? Ao longo desse período de vida de Frei Caneca, né, não foi tão longo, né, foi abreviado por sua execução em 1825, mas nós vamos ter, um pouquinho antes do nascimento dele, a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Depois vem a Revolução Francesa, Confidência Mineira aqui no Brasil, em 1789. A Revolução do Haiti, entre 1791 e 1804. A Conjuração Baiana, né, Alfaiates, 1798. Todo o processo de independência da América Hispânica. Então, veja que é, né, uma fase de extrema agitação ideológica e política dos dois lados do Atlântico. Vamos ter as guerras napoleônicas, vamos ter toda aquela desorganização, né, dos equilíbrios políticos geoestratégicos no velho continente. Então, é uma fase muito agitada. Então, a gente pode dizer que Frei Caneca já nasceu debaixo do signo das grandes revoluções, debaixo do signo dos grandes movimentos libertários, né, desse cenário que alguns historiadores chamaram, no século passado, da grande Revolução Atlântica. E Pernambuco
está inserido nesse contexto. Pernambuco recebe esse ideário iluminista, que é o ideário que é a base da nossa forma de pensar o mundo até hoje. O que é que, grosso modo, assim, de forma bem simples, caracteriza o ideário iluminista? Primeiro de tudo, o mais importante, né, a noção de que todos somos iguais perante a lei, que não há diferenças naturais entre as pessoas. Todas elas devem ter o mesmo tratamento perante a lei. Isso ia diretamente contra a noção de antigo regime, que era a ideia de que as pessoas eram naturalmente diferentes. O seu nascimento eram naturalmente diferentes. A ideia de que um governo deve pactuar com o seu povo pelo bem-estar do seu povo, que o governo está a serviço do povo, e não ao contrário. A ideia de que a liberdade é algo de extrema importância para todas as pessoas da sociedade. A liberdade de pensar, a liberdade de se exprimir, a liberdade de escolher uma religião, de escolher um culto, ou de não querer ter religião alguma, de querer ser ateu. E a ideia também da busca da felicidade, a ideia de que todos os seres humanos têm o direito de buscar a sua felicidade, de viver em um mundo fraterno, onde todos e todas estejam direcionados, né, à construção de uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Então, isso é o ideário iluminista, né, algo que a gente até hoje não conseguiu ainda concretizar inteiramente. E são essas ideias que chegam a Pernambuco na esteira da expansão do pensamento ilustrado. São essas ideias que movimentam a independência americana, são essas ideias que movimentam a Revolução Francesa e que vão chegar a Pernambuco, principalmente com os estudantes que vão para a Europa, que vão para Coimbra, que vão para Montpellier, vai chegar ao Brasil e a Pernambuco também pelas redes maçônicas que começam a se espalhar por aqui desde o final do século XVIII, e que, além dessas redes maçônicas, né, nós vamos encontrar também uma vinculação muito forte a uma instituição que foi criada em Pernambuco no iníciozinho do século XIX e que tinha a função de formar os clérigos na capitania. Estou me referindo ao Seminário de Olinda, fundado pelo bispo Azeredo Coutinho. E se ensinava isso no seminário? Não se ensinava isso diretamente no seminário. É até curioso porque o pensamento ilustrado tem uma certa resistência, né, uma crítica muito ácida à igreja, mas o Seminário de Olinda ele ensinava francês aos clérigos e ensinava também uma série de disciplinas voltadas para o mundo prático, porque a ideia do bispo Azeredo Coutinho era de que o sacerdote deveria ter, né, uma atenção à dimensão espiritual do seu rebanho, mas também à dimensão material, às qualidades, às condições de vida dessas populações. Então, os clérigos formados no Seminário de Olinda, eles tinham um diferencial e tinham essa ferramenta importante, que era o conhecimento francês. Por que o conhecimento francês era importante? Porque a maior parte dos pensadores iluministas, pelo menos aqueles que causaram mais impacto, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, eram franceses. E ler em francês era uma prerrogativa importante para ter acesso ao conhecimento produzido por esses pensadores. Então, essa rede traz para Pernambuco esse ideário iluminista. Pernambuco, nessa altura, é uma capitania antiga, com raízes muito profundas, ou seja, as pessoas que estão em Pernambuco não são transeuntes, né? Você tem famílias aqui a essa altura já com 250 anos de existência. É uma capitania que tem uma tradição de confrontação com os poderes centrais desde o início da sua colonização, no século XVI. É uma capitania que tem um senso de nativismo, eu não gosto muito dessa palavra, mas um senso de nativismo muito denso desde o século XVII, quando das lutas contra os holandeses. Então, é como se uma semente caísse num terreno extremamente fértil. Essa mesma semente caiu em outros lugares da América Portuguesa,
mas não teve o mesmo efeito que teve aqui em Pernambuco. Por quê? Aqui em Pernambuco, o terreno estava adubado com essa herança histórica que vinha lá do século XVI e XVII. Então, o momento de atuação política de Frei Caneca, ele é bem delimitado no tempo. No meio dessas coisas todas que eu mencionei aqui, né, Frei Caneca vai atuar politicamente numa fase bem precisa da nossa história, né, e uma fase marcada por esse processo de desagregação dos laços políticos entre Brasil e Portugal, que a gente chama vulgarmente de o processo da independência. Mas a gente acaba, muitas vezes, simplificando muito isso, né, associando muito isso ao 7 de setembro de 1822. Mas, na verdade, isso é um processo que tem um arco temporal mais amplo. Ele vem de 1808, com a chegada de Dom João VI, ainda príncipe regente, né, apenas Dom João, ao Rio de Janeiro. E a gente pode esticar isso, na verdade, até 1831, que é quando finalmente Dom Pedro I abdica ao trono do Brasil e volta para Portugal, rompendo definitivamente os laços que havia entre Brasil e Portugal. Dom Pedro I proclamou a nossa independência, mas era português e era herdeiro do trono português. Quando o pai dele, Dom João VI, morreu, ele deveria ter assumido o trono português. Já a gente fala um pouco mais sobre isso, se der tempo, mas me parece muito claro, inclusive, que o plano, né, de Pedro I, na verdade, era assumir as duas coroas e reunir de novo Brasil e Portugal. Isso acabou não acontecendo por conta das pressões aqui internas no Brasil. Bom, Frei Caneca tem o seu primeiro choque de realidade com a política real, né, e com a política da monarquia portuguesa em 1817. Ele tem uma participação colateral na Revolução de 1817, mas participou de um ataque a pau-d'alho, quando houve ali um levante contra-revolucionário. Há testemunhos que indicam que ele participou também de treinamento de guerrilha com frades franciscanos, mas, apesar dessa participação pequena, ele foi preso, passou 4 anos no calabouço em Salvador. Então, o Frei Caneca que sai da prisão em Salvador é um Frei Caneca muito mais politicamente conscientizado, né, e muito vinculado à ideia de constitucionalismo. Esse é um capítulo que a gente poderia fazer um encontro só sobre isso, né, mas Frei Caneca tem aí, a partir desse momento, uma vinculação muito intensa com o constitucionalismo. Por quê? Ele foi preso em 1817 e em 1820 estourou a Revolução do Porto, em Portugal, que tinha 2 bandeiras principais. A primeira, constitucionalizar o reino, e a segunda, que Dom João VI voltasse para Portugal. Então, foi mais ou menos assim, o Frei Caneca é preso pelo absolutismo e solto pelo constitucionalismo, porque quando as cortes assumiram o poder, elas acabaram dando anistia aos presos de 1817 que ainda estavam lá em Salvador. O carro do ovo é o clássico, né? Toda vez que a gente está online, ele passa. A partir disso aí, Frei Caneca passa a ter uma atuação política mais intensa. Ele vai ser responsável, por exemplo, pelo Sermão da Aclamação, em dezembro de 1822, aqui no Recife, reconhecimento de Pedro I como imperador do Brasil, e esse texto da aclamação que ele lê já prenuncia esse ideal arraigado de constitucionalismo. É um texto de uma dignidade imensa, porque é um texto de um homem que sai da prisão, onde esteve sofrendo, né, durante 4 anos, mas que consegue superar essa mágoa, vamos dizer assim, superar esse trauma que a dinastia dos Bragança lhe impôs, pactando com um novo imperador, que é um Bragança, pactando com ele na esperança de que a sua adesão ao constitucionalismo fosse sincera, o que faria do Brasil a maior potência do mundo ocidental. Essencialmente, essa é a mensagem de Frei Caneca nesse sermão da aclamação. E essa esperança, né, de que
o Brasil se tornaria essa potência constitucional, acaba não se realizando. Isso acaba sendo frustrado quando Dom Pedro I suspende o funcionamento da Assembleia Constituinte, em 1823, e acaba impondo uma Constituição, né, ao Brasil, com uma total subversão daquilo que era o ideal dos três poderes, né, a divisão dos três poderes, do equilíbrio da independência entre eles. Ele tratora tudo isso com o estabelecimento de um poder moderador. Contra isso se insurge Frei Caneca. Então, Frei Caneca, de 1824, da Confederação do Equador, é um Frei Caneca politicamente muito mais assertivo, muito mais radical e defensor extremo do constitucionalismo. A concessão que ele havia feito a uma monarquia constitucionalista, quando da independência do Brasil, acaba sendo aí soterrada, né, no momento em que Pedro I rompe os juramentos que ele tinha feito, né, e Frei Caneca, então, se levanta sua voz contra isso, proclamando, então, a necessidade radical de uma nação constitucionalizada, e, nesse momento, optando pela República. Tá? Então, nessa fase, né, nesse curta, e claro, depois o movimento de 1824 foi reprimido, né, com muita violência, como a gente sabe, da mesma forma que em 1817 a Confederação do Equador também foi reprimida com muita violência, e Frei Caneca acaba sendo, né, a personificação da repressão, como no papel, né, do marco desse movimento de 1824. Então, ele acaba sendo executado em 13 de janeiro de 1825. Então, essa né, curta, vamos dizer assim, né, no tempo, é uma fase curta de tempo na qual Frei Caneca se envolve diretamente com assuntos políticos, mas de uma importância muito grande pelo testemunho que ele deixa do seu pensamento através dos seus escritos, do seu jornal, o Tifes Pernambucano, né, e do papel de liderança que ele assume, né, eu arriscaria até dizer do papel de ideólogo do movimento de 1824 da Confederação do Equador. Então, por todas essas razões, né, pela época em que viveu, pela atuação que teve dentro da época, em consonância com o que havia de mais vanguardista em termos de pensamento político, Frei Caneca era uma figura que deveria né, estar entre os mais destacados heróis da nossa história. No entanto, o papel do Frei Caneca é eclipsado completamente pela figura de Tiradentes, um herói anódino, né, resgatado do esquecimento pela República de 1889, e eu penso que o Brasil é devedor, né, do reconhecimento de Frei Caneca como a cabeça pensante em termos de política mais vanguardista do início do século XIX, né, da década de 1820, desse momento tão importante da separação política entre Brasil e Portugal. Tá? Então, eu vou parando por aqui, né, mas eu acho que a gente vai ter um tempo para conversar depois, né, nas perguntas. Eu vou parando por aqui. Eu acredito que consegui fazer aí, né, estabelecer um cenário dessa época de atuação de Frei Caneca. Obrigado. Eu não tenho o que falar, eu não sei. Vai me matar. Anderson? Pessoal, tivemos um pequeno probleminha aqui, mas já voltamos aqui.
Tudo bem, eu já concluí. Não sei se estavam me ouvindo, essa transmissão estava acontecendo. Acompanhar. Anderson, Professor, infelizmente tivemos um probleminha técnico. Eu fico muito honrado em realizar esse momento, mas uma das minhas maiores dificuldades, eu posso confidenciar, é essa questão online, essa questão da virtualidade. Por mais que a gente tente pensar um cenário, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde nos falta muitas vezes esse trato pessoal, esse olhar no olho. E quando a gente imagina um evento, uma transmissão como essa, nós gostaríamos de poder argumentar, sim, presencialmente, trazemos os argumentos como o próprio Frei Caneca traria com sua oralidade, mas hoje o que nós temos dentro desse contexto pandêmico é uma luta por disseminarmos a cultura, disseminarmos a história, né? Transmitirmos a nossa história para o nosso povo. E agradeço, professor George, a fala do senhor, né? O quanto o senhor nos trouxe. Tive um pequeno problema técnico, não deu para ouvir até o final, né? Mas nos impulsiona, nos move, né? Perpassa o nosso sangue, né? Perpassa a nossa tradição, né? Então, é muito bom escutá-lo falar, professor. Muito obrigado, né? E até peço, convido a todos que estão participando da live, que podem fazer suas perguntas, né? Podem deixar os seus comentários. Daqui a pouco nós vamos passar ao final a palavra para o Gustavo Cavalcante, que vai estar fazendo essa mediação das perguntas, vai estar respondendo essas perguntas. Então, vocês também podem, inclusive, direcionar a pergunta para quem você quer, no caso, para o membro da mesa que você deseja. Então, nós vamos seguir agora os nossos trabalhos. E agora, passo a palavra para o Igor, né? O Igor Anderson, xará nessa parte, Cardoso. E eu fico muito feliz por contar também com a presença do Igor e pela forma que nós nos conhecemos, né? Conheci o Igor por meio de um padre que o seguia na internet, né, no Instagram, e com isso, né, automaticamente fui lá e segui também, passei por uma experiência de conhecer e encontrar tantas afinidades, né, desde a fé, né, desde também de tantos outros valores. Né. Muito obrigado, Igor, por sua presença, e eu passo para você agora, né, para que você possa nos trazer essa sua temática entre as revoluções e a independência. Com você. Vocês me escutam? Então, gostaria de começar agradecendo ao convite, né, de Wagner e saudando também nossos colegas hoje aqui presentes. Professor George, que é sempre uma alegria não só revê-lo, como escutá-lo. Os colegas que eu conheço hoje, né, doutor Daniel Bezarria, a doutora Clara, o pessoal que está nos ajudando aí na organização, na viabilização, né, desse projeto à distância, cada um no seu canto. Mas eu acho que, Anderson, o projeto já começa vitorioso se a ideia era de a gente integrar Pernambuco, porque tem um em Recife, outro em Olinda, outro em Petrolina, e a gente está tudo pensando Pernambuco aqui agora. Fiquei muito, muito, muito realizado com a fala de George, era exatamente o que eu precisava para discorrer também um pouco sobre essa gigantesca personalidade que foi Frei Caneca, e a gente precisa ter essa noção de contexto, né, porque é muito cômodo, e talvez isso tenha, talvez, certamente isso tenha a ver com a nossa discussão aqui sobre o porquê de esses eventos em Pernambuco terem sido relegados a um segundo plano na historiografia brasileira. Isso tem muito a ver com essa percepção que a gente tem de que a independência foi um movimento ocorrido em 7 de setembro, talvez antecipado pelo FICO, mas sempre com eventos ocorridos no que é hoje o Sudeste e polarizados pelos 3 estados que depois viriam realmente a encabeçar o progresso econômico e a liderança política do país, né, que foram Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro. Mas o processo todo de se pensar, na verdade, como é que a gente ia estruturar um Brasil que atendesse a essa vastidão territorial e, ao mesmo tempo, atendesse de uma maneira satisfatória, em que esses interesses, depois, né, unificados por esse conceito de unidade, que não é um conceito que já surge de cara com uma proposta de independência, digamos assim,
faz muito parte do discurso realmente carioca, né, da forma de se escrever a história lá por quem venceu essa fala, né, quem se tornou senhor dessa fala, de que as duas coisas estavam, sim, o tempo todo caminhando juntas, né, unidade nacional e independência frente a Portugal. Olha, a gente, trabalhando um período tão amplo como esse que a gente se propôs a trabalhar, e que pega aqui para a gente desde as conspirações dos Suassunas no início, né, do século XIX, passando pela Revolução de 17, que é uma revolução que acontece quando o Brasil ainda não era independente, quando a gente ainda estava compondo um Reino Unido com Portugal, né, ou seja, a gente ainda estava pensando como é que ia ficar essa questão da colônia em relação à metrópole, que havia sido alçada a Reino Unido, mas com que garantias? Exatamente o que era que se propunha, né? Até que ponto é válido a gente compor um Reino Unido com Portugal em que a gente não tem voz e está submetido a um regime ainda absolutista. E aí passa por esses eventos todos que são muito nebulosos até para os próprios pernambucanos, que precisam, sim, estudar mais isso. Os eventos da independência, a gente está num período ótimo para isso, né? A gente entender o que foi o movimento de Goiânia, o que foi a Convenção de Beberibe, o que foi a Junta de Gervásio, o que foi a Junta dos Matutos, né? Para isso, como isso, na verdade, atua nesse processo que o Rio de Janeiro faz questão de dizer que foi todo, né, escrito por eles, e, na verdade, o que havia aqui era uma tentativa de dificultar, ou de separar, ou de realmente não integrar, digamos assim. E aí já a Confederação do Equador, que é quando realmente o nosso personagem ganha o estrelato, o nosso Frei Caneca, e que já é um movimento ainda dentro dessas discussões sobre que forma de Estado, que forma de governo a gente vai ter aqui nessa nação que surge, né, como um ente independente no cenário internacional. Nosso processo aqui é bastante dificultado em relação aos nossos vizinhos, sejam eles os norte-americanos, sejam eles os espanhóis, porque a corte se transmigra para cá. Essa expressão que é ótima, na verdade, a corte foge para cá, e com essa ideia também de manter a integridade do império e, de alguma forma, se fazer ainda um ente respeitável no cenário internacional. A gente está vivendo esse contexto aí, né, após a Revolução Francesa, de ascensão de Napoleão, as guerras napoleônicas e tudo. E é nesse caldeirão que a gente vai encontrar o nosso personagem, Frei Caneca, num período muito importante para a nossa história, que, como Geórgio bem colocou, é um período que é convulsivo para a história da humanidade como um todo, e, obviamente, repercute aqui em grande parte devido às luzes que o nosso Frei Caneca derrama sobre essa causa quando ele é convocado a falar, quando ele vai para o seu jornal, o Tifes, quando ele é convocado a dar um parecer. Mas uma primeira questão que eu acho que se impõe é que, na verdade, é situar Frei Caneca nesse período. Ele foi o que exatamente? A gente, quando pensa em Frei Caneca, a gente pensa no herói, né? O herói, talvez o grande herói pernambucano desse período, se não um dos grandes, né? Enfim, considerados também os que lutaram, o próprio Duarte Coelho, os que lutaram contra os holandeses, mas Frei Caneca é realmente, nesse contexto aí de independência e mesmo num futuro contexto de debate republicano, é quem aparece aqui em Pernambuco. Ele, eu gosto de pensar Frei Caneca tanto como um produto do seu século das luzes, como um produto desse contexto, né? Ele não é só um produto, ele se torna um teórico, né? E eu gosto de pensar Frei Caneca, o pernambucano, porque isso também não está dissociado do discurso dele, né? Eu separei até aqui, para a gente começar, eu separei uma frase que eu cheguei a postar nas minhas redes sociais esses dias. Ele diz o seguinte, ele diz no Tifes, no jornal dele, que levanta a voz do fundo da minha pequenez e te falo, ó Pernambuco, ele está se dirigindo a Pernambuco, pátria da liberdade,
Em ti floresceram os vieiras, negreiros, camarões e os dias. Ele está aludindo aqui, né, aos heróis da guerra contra os holandeses, que fizeram tremer a Holanda e deram espanto ao mundo universo. Tu me deste o berço, tu ateaste no meu coração a chama celeste da liberdade. Contigo ou descerei aos abismos da perdição e desonra, ou a par da tua glória voarei à eternidade. Então, talvez uma primeira análise sobre Frei Caneca é essa pernambucanidade. Eu tenho batido muito em cima dessa percepção de que o pernambucano tem de si próprio, né, que é o que a gente chama hoje de pernambucanidade, mas que historicamente vai assumindo outras formas, e que, na verdade, não passa desse sentimento de valorização da terra, de sua história, e da nossa capacidade transformadora, e da nossa capacidade, inclusive, de resistir ao que a gente considera injusto, opressivo, né? Isso está muito presente na gente, como George esplendidamente colocou, isso vai batendo Duarte Coelho, na concessão que Duarte Coelho, né, nos privilégios que ele recebe do rei, e que ele, aqui, realmente, de uma maneira privada, ele leva a efeito, ele faz funcionar o sistema de capitanias, e pouco depois, quando o governo geral é criado na Bahia, que se tenta suprimir essas prerrogativas, Duarte Coelho protesta, está nas cartas dele ao rei, inclusive há aí a sinalização de que ele teria morrido malquisto com o rei por conta dessa altivez, né, que ele procurou demonstrar, e que realmente surtiu o efeito desejado, porque ele consegue manter aqui boa parte das prerrogativas que lhe foram concebidas. E já no século seguinte, quando a gente tem a invasão de Pernambuco pelos holandeses, esse é um movimento que Caneca recuperou aqui para a gente, ou seja, está vivo ainda na memória do pernambucano, há 200 anos já estava e continua vivo hoje. A ponto de a gente sempre se referir a isso. E aqui a gente pensa esse momento em que Portugal está, né, saindo da União Ibérica, num processo muito complicado internamente, né, em que eles têm que escolher um novo rei, eles têm que convencer esse novo rei a assumir a parada, que vem a ser justamente a dinastia dos Bragança, que é essa que depois transmigra para cá, né? E a colônia, né, e a parte mais rica da colônia, antes do período aurífero, lá nas Minas Gerais, que continuava sendo aqui o Nordeste, continuava sendo os domínios de Duarte Coelho, já falece dessa altura, já quem estava vivo era um dos netos dele, né, acho que o trineto. E ele são os pernambucanos que, na verdade, resistem, tanto na primeira fase da guerra, quanto na segunda, né? Só que na segunda existe um hiato, que é o governo de Nassau, que é um período que dá uma dignidade para a gente, porque Nassau, ele, assim como Duarte Coelho, ele vem aqui para as Índias Ocidentais, né? Para o Novo Mundo, com a ideia é o que José Antônio Gonçalves de Mello chama de um fundador de nação, né? Nassau, ele eleva essa dignidade à medida em que ele procura harmonizar, conciliar, ele urbaniza, ele traz arte, ele traz uma outra forma de tratar que não meramente exploratória, e quando ele parte, junto com ele parte a esperança de um governo pacífico sob a gestão flamenga, justamente aí que entram as nossas famosas, né, guerras de expulsão, da restauração, na qual se notabilizam justamente esses heróis, né, que são depois referidos por Caneca. E esse sentimento, na verdade, o que acontece é isso é crucial para Pernambuco, para a nossa percepção enquanto comunidade, digamos assim, porque a expulsão dos holandeses foi feita pelos pernambucanos sem praticamente nenhum apoio de Portugal. Então, no momento em que a gente se coloca novamente ao dispor de Portugal, nós nos propomos a voltar para esse reino, né, que também foi recém-restaurado. Por mais que as coisas não tenham sido exatamente assim na prática, mas a percepção dos pernambucanos é de que nós estamos nisso porque nós queremos. Nós expulsamos o invasor, o nosso, né,
os nossos líderes não ajudaram, portugueses, né, os nossos metropolitanos não nos ajudaram, e a gente está voltando porque a gente quer. Esse é um discurso que Frei Caneca vai, mais na frente, recuperar de uma maneira interessantíssima quando ele vai tratar do contrato social, porque ele já, sob o efeito dessa teoria do contrato social de Montesquieu, ele aplica isso para o caso pernambucano. Então, não dá para dissociar Frei Caneca disso que eu chamo de pernambucanidade, e que talvez um pouco precipitadamente eu chamo também de sentimento de pátria, mas ainda que não fosse propriamente uma pátria, porque esse é um conceito mais recente, a gente tem aqui uma percepção, essa é a grande percepção, de que nós queremos ter voz. Então, é o que Amaro Quintas, por exemplo, trata de um sentimento de autonomismo, né? Alguns falam em nativismo, o próprio Evaldo Cabral depois vai identificar isso com um federalismo, talvez também um conceito um tanto precoce, mas o sentimento é esse: nós queremos ter voz, nós queremos poder nos autogovernar, nós queremos poder opinar na formação desse Estado, dizer como vai ser, como não vai ser, sabe? A gente quer manter uma relação com esse monarca que seja uma relação em que ele nos escute e em que as nossas demandas não sejam, enfim, achatadas, né, a rolo compressor. E era exatamente o contexto do absolutismo, né? Então, se a gente desdobra isso no tempo, a gente acaba vendo que a própria Guerra dos Mascates, que também é muito, digamos assim, ela é muito deturpada, na forma como ela é apresentada para a gente, é como se fosse um conflito entre Recife e Olinda, e a gente fica se perguntando, é um conflito entre português e pernambucano, mas exatamente por quê, né? Sobre a Guerra dos Mascates eu não gosto de entrar muito, porque é exatamente o tema de estudos de George, e eu tenho medo de dizer alguma besteira. Mas a gente consegue já aí perceber também esse conflito, que depois é um conflito que vai repercutir, sim, na formação do Estado Nacional brasileiro, quando a gente pensa o conflito entre o pernambucano, né, e aqueles que se fizeram também pernambucanos, porque Frei Caneca tem um discurso sobre isso, sobre a categoria de cidadão, se ela abrangeria só os nascidos na terra, ou também, por exemplo, os portugueses que aqui se radicaram, e o invasor, o estrangeiro, né, o português, nesse contexto em que ele está alinhado com um regime que é opressivo, digamos assim, que vem sendo opressivo para os pernambucanos. É nesse contexto que a gente vai encontrar, por exemplo, o famoso grito de república da Câmara de Olinda, dado por Bernardo Vieira de Melo, que é no contexto da Guerra dos Mascates, né? E todo esse histórico, ele está impregnado, né, na população, ele ainda está vivo na população, a ponto disso ser retomado como um discurso para fundamentar o contrato social em terras pernambucanas. Agora, pensando sempre Pernambuco, claro, como algo que está entre Portugal e o novo foco de poder que passa a ser o Rio de Janeiro, né? Então, a gente aqui fica numa situação, nesse processo em que começa a se desenhar um Estado Nacional, a gente fica numa situação extremamente complicada, porque uma hora a gente está tendo que se posicionar em relação ao absolutismo e aos limites que estão sendo impostos ao absolutismo em Portugal, né, na metrópole. De repente, a metrópole se transmigra para o Rio de Janeiro. E aí o que a gente passa a ter é um novo foco de poder com perspectiva de ser opressor, e de fato foi, tanto é que resultou nas nossas revoluções, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem agora dois focos, né, de opressão ou de silenciamento, digamos assim, de achatamento em relação às nossas causas, que passam por esse sentimento de autonomismo, né, e de federalismo, porque o federalismo nada mais enfim, embora tenha sido uma construção contemporânea esse século das luzes, mas o federalismo é justamente esse dar voz, não é, às unidades que compõem esse arranjo político. Então, uma primeira questão que eu queria chamar a atenção em relação a Frei Caneca é como ele se integra nesse pertencimento à pernambucanidade. Isso está o tempo todo nos discursos, mesmo quando ele se coloca alinhado, teoricamente alinhado com Pedro I, quando ele faz, por exemplo, o discurso da aclamação, mas aí vocês viram que não é exatamente como a coisa é contada, né? Em que termos é que ele faz esse discurso? Exatamente o que é que Frei Caneca está propondo.
Isso pelo lado da pernambucanidade. Por outro lado, eu acho que ele tem que ser entendido, e nisso a historiografia brasileira ainda é muito devedora, e a gente não deu, a não ser aqui em Pernambuco, talvez, mas a gente não deu passos ainda decisivos para restaurar Frei Caneca, esse panteão de grandes pensadores da formação do Estado brasileiro, porque Frei Caneca está para a gente, assim como os Founding Fathers estão para os Estados Unidos. Eu estive lá na Pensilvânia, fiz questão de ir, ver, e é impressionante como esses debates se dão na concepção mesmo do que viriam a ser os Estados Unidos da América, como uma república federalista, né, com os Estados-membros tendo peso igual, né, a concepção, toda essa concepção de Estado que passa primeiro por uma confederação, evolui para uma federação, esses são conceitos que a gente sabe que são da teoria do Estado, são da ciência política, mas eles foram debatidos lá, né, nessas convenções de Filadélfia, convenções da Pensilvânia. Isso tudo ainda está lá, você consegue ver os lugares exatamente onde cada representante de cada estado sentou, e a gente tem que pensar a Frei Caneca nesse contexto, porque basta uma simples leitura desse manancial de conhecimento que esse homem deixou para a gente. Frei Caneca, ele foi um grande teórico, isso é outro ponto, né? Mas nesse calhamaço, vocês terem uma ideia, eu separei aqui, isso aqui são as obras completas de Frei Caneca, que foram reunidas, acho que a gente conseguiu reunir em 1875 por Antônio Joaquim de Melo. E quando a gente começa a analisar o que é que Frei Caneca está falando, e ele está falando seja pela tribuna da imprensa, né, seja como consultor, que ele foi consultor também de algumas dessas formatações políticas, ele está ali o tempo todo pensando como é que esse Estado vai acontecer. Então, de início, cabe esse lugar a ele, né, de um dos pensadores da ciência política brasileira, né, enfim, essa teoria sobre o que viria a ser o Estado Nacional. Isso é um lugar que eu não acredito, nem quando eu estudei Direito, a gente chegou a sequer ser estimulado a ler Frei Caneca, quando a gente estava estudando isso nas disciplinas específicas. Quando tem que ser, né, porque realmente é um período extremamente delicado, que não se resolve com um grito no 7 de setembro, não foi assim que se resolveu. Infelizmente, e aí é uma pequena alfinetada, né, porque a gente tem conversado sobre isso, sobre influências e tudo, mas aqui no Nordeste, Pernambuco nunca contou muito com a Bahia, né, para suas causas, e a gente se encontrou muito com o que Evaldo chama de as províncias tributárias do nosso entreposto, né, que são Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, que ainda era nossa depois, justamente como uma resposta à nossa Revolução de 17, a gente acaba perdendo Alagoas. Mas esse lugar de Frei Caneca como pensador disso, isso traz várias repercussões que a gente poderia ampliar aqui, mas por exemplo, nem precisa ir muito longe. A gente pode pensar essa questão da independência junto com a unidade nacional, exatamente qual é o lugar de Pernambuco, qual é o lugar disso que hoje é o Nordeste, nessa formatação que está sendo feita de um novo Brasil, que mantém uma continuidade dinástica com Portugal, que transfere um centro de poder, né, de Lisboa para o Rio de Janeiro. Qual é o lugar de Pernambuco nesse lugar, né? Nesse contexto? E, principalmente, qual é o lugar de Pernambuco, sendo Pernambuco quem é? A província libertária, a província do grito de 1710, a província que expulsou os holandeses, que faz 1817, quando nós ainda estávamos, né, dentro do contexto do Reino Unido, né? E depois pensar justamente coisas mais óbvias, porque o próprio Frei Caneca, por muito tempo, foi acusado de vacilante, né, ou de separatista. Ele foi acusado de tudo porque era interesse acusá-lo, né, e desqualificá-lo. Mas você nota que não há de cara, não há uma intenção imediata de se criar aqui no Brasil necessariamente uma república. Sim, a proposta vem em 1817 como uma república, e vale a pena lembrar que Frei Caneca participou de 1817, George falou aí, né, ele foi preso por 1817, Frei Caneca foi às armas já em 1817. Ele é preso, inclusive, por isso. Esse episódio dele preso na cadeia com os outros líderes de 1817 é uma coisa que tem áreas de Conde de Monte Cristo, porque eles conseguem livros, eles se ilustram na cadeia,
e eles voltam ainda mais preparados, especialmente uma personalidade como Frei Caneca, que era um grande pensador e tinha uma sede enciclopédica por saber, né, e voltam ainda mais munidos desse repertório, que é o repertório dessas ideias circuladas. Frei Caneca era professor de geometria e retórica, então ele ensinava isso na cadeia, outros ensinavam outras coisas, né? Mas a partir desse momento em que ele volta, já vencido 1817, né, a gente já aí sob essa questão das Cortes de Lisboa, pensando um regime constitucionalista que limitasse esse absolutismo monárquico, a gente, de cara, não tem necessariamente a necessidade mais de uma república, né? Inclusive, os próprios norte-americanos chegaram a pensar uma solução antes da ruptura, antes da independência, em 1776, eles chegam a pensar uma solução que fosse um grande império monárquico, mas limitado por uma constituição, que abrangesse os dois lados do Atlântico. Isso também chega a ser cogitado. O próprio partido ao qual do qual Frei Caneca fazia parte, que era o Partido Autonomista, ele não necessariamente se incompatibilizava com a monarquia. A questão era, nós queremos uma monarquia constitucional, né? E com a monarquia constitucional, inclusive, se poderia pensar em um regime também federalista, né, aos moldes americanos, tanto que a proposta de 24 é uma proposta de confederação, né, de confederação. E, infelizmente, não há espaço para isso, porque o cenário no Sudeste é um cenário extremamente favorável a uma conservação disfarçada de poderes absolutistas na figura de Dom Pedro I, e acaba que isso tudo se esvazia. A partir do momento em que Dom Pedro fecha a Constituinte e diz, antes ele havia dito que esperava que fosse feita uma Constituição digna dele e da nação, aí a gente já tem Frei Caneca pensando a nação e o monarca, né? Ou seja, teoria do Estado, até que ponto existe esse compromisso, existe essa autonomia do monarca em relação à nação, né? Ou seja, se a fonte do poder do monarca é a nação, se ele se incompatibiliza com a nação, ele perde legitimidade. Então, isso está sendo pensado por Frei Caneca em Pernambuco, né? Então, por que é que esse homem ele é um simples herói regional? Ele é um dos grandes pensadores da concepção de Estado Nacional que a gente tem aqui no Brasil, e que infelizmente não triunfou, porque a gente sabe que os fatos foram favoráveis ao eixo de poder que estava lá, apesar da resistência pernambucana. Né? É isso. Agora, uma última parte, acho que já deu meu tempo, que eu gostaria de fazer, é que ainda é muito triste quando a gente vê mesmo pensadores pernambucanos dizerem que a atuação de Frei Caneca se limitou a uma atuação ideológica na tribuna, na imprensa. Frei Caneca pegou em armas. Frei Caneca pegou em armas mais de uma vez. Né? Ele faz uma retirada pelo interior, e aí nós estamos chegando no interior, né? A última fase da Confederação do Equador é Frei Caneca capitaneando o que restou do soldado do Exército Confederado pelo interior de Pernambuco, Paraíba, em direção ao Ceará. Infelizmente, ele não completa, ele acaba sendo traído e trazido para o Recife com garantias que não são cumpridas, né? Mas você dizer, como ainda hoje se diz, por grandes nomes da nossa historiografia, que a contribuição de Frei Caneca foi única e exclusivamente teórica, para um cara que foi preso porque foi à luta, que depois vai de novo à luta e é morto como ele foi, chega a ser um contrassenso, né? Então, assim, eu queria dar para vocês essa dimensão de pernambucano e de homem do seu século, e de pensador, e de homem disposto a lutar, de tudo isso que Frei Caneca para a gente só tacar mais fogo no debate. E aí eu passo agora a palavra para Daniel, devolvo para Anderson, né, para ele coordenar aí. Eu queria só fazer essas complementações ao que o George falou, porque normalmente não se tem o que fazer com o George, já é mais do que suficiente. Então, muito obrigado, Igor. Agradeço imensamente, e nos emociona a gente pensar no Frei Caneca como esse homem que vai à luta, que pega em arma, né, e concordo contigo nessa questão desse contrassenso óbvio, né, e imaginar e ter uma visão reducionista do Frei Caneca somente como teórico. Então, inclusive no aspecto da própria sanção que recebe, né? Então, passo agora para o nosso amigo Daniel Bezaria. Daniel, nós vimos sonhando com esse júri épico, pensando nesse projeto,
Daniel foi uma das pessoas que eu comentava ainda, acho que em meados de maio, junho de 2020, quando nós pensávamos o projeto do Júri Épico, do João Grilo, né, Dr. Fernando Della Lata, dizia: Anderson, você conhece o Daniel? O procure, ele tem toda uma bagagem histórica, né, como advogado também. O procure e ele vai poder somar no projeto, né, trazendo a vivência do Frei Caneca. E muito obrigado, Daniel. Desde o ano passado, né, nós já vimos sonhando juntos, já vimos sonhando juntos durante todo esse tempo. E eu te agradeço por trazer agora o seu olhar. Boa tarde. Inicialmente, eu vou justificar aqui a posição da câmera. Eu tive um pequeno problema no tripé. Eu sou profissional em quebrar tripé e celular, viu? De forma acidental, obviamente. Então, espero que não prejudique, né, o evento, a dimensão do evento, a câmera ficar meio limitada, né? Boa tarde, Anderson. Gostaria de agradecer imensamente, né, o convite, né, como você mesmo falou, esse convite aí que veio desde o ano passado, né, e eu sou um cara muito otimista, viu, Anderson? Eu sou um cara, eu acredito que dentro do calendário aí eu vou torcer que todo mundo já esteja vacinado e quem sabe aí nós não possamos fazer esse júri épico no estádio, né, para bater o recorde aí de público, né? Fazer uma coisa, né? Contactar o Fantástico, fazer algo épico, né? Não que os outros não tenham sido, mas aí sempre tentando aperfeiçoar, né? Muito obrigado pelo convite, parabenizar pelo projeto, né? A grandiosidade do projeto, né? Essa ideia da interdisciplinaridade, né? Do direito, com história, com literatura, né? Eu acredito que isso é muito importante, né? Numa visão aí nietzschiana, né? É a cosmologia, né? São as ciências aí se comunicando, são as ciências trocando ideias, trocando conceitos, né? Eu acho isso espetacular, né? Não à toa, como você mesmo já falou, eu tenho duas formaturas, né? Eu cursei História e Direito, né? Ao mesmo tempo, era uma loucura, era um surto, mas eu amava, né? Eu amava essa loucura. Cumprimentar aqui os amigos historiadores, né, o Igor, o George, né, as falas deles me deixam uma responsabilidade enorme, né, porque eu estou me sentindo agora falar diante desses dois historiadores, a responsabilidade é gigantesca, né, mas aí eu vou puxar um pouquinho mais para o lado do direito, né, aí a minha tese de defesa é puxar um pouquinho mais para o lado do direito. Cumprimentar também a Maria Clara, né, que está aí ao lado do Anderson, cumprimentar o Gustavo, né, que está aí nos bastidores, né, cumprimentar a todos e todas que estão nos assistindo, participando, comentando, compartilhando, né. Eu ainda ontem, Anderson, fiz uma live, né, com um amigo meu, Marcelo Santa Cruz, né, e ele falava dessa importância do conhecimento, da cultura, do direito, ser utilizada, né, para fins sociais, né, desse retorno social que nós devemos dar, né, para a sociedade, para mudar o mundo, para mudar o Brasil, mudar pelo menos Petrolina, Recife, enfim, essa coisa meio utópica, mas sem utopia nós não vivemos, né? É, eu tentei aqui fazer alguns tópicos, né, da minha fala. Eu estudei nesses últimos 2, 3 dias, eu procurei dar uma lida no processo do Frei Caneca, né? Achei espetacular ter encontrado na internet o próprio processo, né? E aí, longe de mim querer fazer qualquer tipo de comparação, porque naquele período eram outros meios, né?
era outros elementos, né? Então não tem como dizer que o processo é nos mesmos termos do processo atual, óbvio que não é, né? Temos que ter muito cuidado aí com anacronismos, até porque senão os historiadores vão puxar na minha orelha, né? Até essa questão aí de conceito, né? Um conceito que era em 1817 não necessariamente é o mesmo conceito hoje, né? Enfim, e aí eu destaquei inicialmente a sentença, né? Eu copiei aqui um trecho da sentença, né? Sentença condenatória, né? O Frei Caneca ele foi condenado, que nem os amigos historiadores puseram aí, né? E aí eu vou ler aqui um trecho da sentença que eu achei bem bacana, né? Certifico que o réu, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, foi conduzido ao lugar da forca das 5 pontas e ali pelas 9 horas da manhã padeceu de morte natural, em cumprimento da sentença da comissão militar, que o julgou depois de ser desautorado das ordens na Igreja da Terça, na forma dos sagrados cânones, e sendo atado a uma das hastes da referida forca, foi fuzilado de ordem do excelentíssimo senhor general e mais membros da dita comissão, visto não poder ser enforcado pela desobediência dos carrascos, né? Então a sentença aqui, aqui seria a parte, o dispositivo, né, que hoje chamamos da sentença, né? A sentença tem um relatório, né, faz todo o histórico das testemunhas. O processo do Frei Caneca teve a oitiva de 8 testemunhas, algo que chamou muito a minha atenção, né, e aí prejudica a defesa já, o direito de defesa, né, se o doutor Fernando estiver assistindo e ele for participar do júri, ele já vai se apegar a esse ponto, né, das 8 testemunhas que tem no processo, né, 7 testemunhas foram bem enfáticas, né, em conceituar o Frei Caneca como um ser subversivo, né, como uma pessoa ali que estava para perturbar a ordem, né. Obviamente que aí os historiadores depois podem falar melhor do que eu, né, nos bastidores o processo ele foi bem manipulado pelo imperador, né, ele é um processo, já foi um processo bem com a finalidade já estava estipulada previamente, embora o Frei Caneca tenha tido direito de defesa, né? A defesa do Frei Caneca foi feita de forma escrita pelo próprio e por um padre advogado, né? E mesmo assim findou na sua condenação, né? E aí, mesmo ele sendo aí expulso da igreja, vamos dizer assim, eu sei que o termo técnico não é esse, mas, enfim, ele tendo sido expulso aí da igreja enquanto frei, né, ele não seria aí mais considerado frei, os carrascos não aceitaram, né, fazer o procedimento da forca, né? O Frei Caneca, ele é um cara espetacular, né, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho estudado, né, que ele era um cara extremamente erudito, extremamente culto, né? Lia muito, mas ele tinha esse poder que muita gente não tem, inclusive hoje, né? De penetrar nas classes populares, né? Ele tinha erudição, ele tinha o conhecimento técnico, filosófico, religioso, né? Mas ele tinha o poder de dialogar facilmente com o povo, né? Com o povo. Eu sei que é complicado esse conceito povo, mas, né, com as classes de vulnerabilidade socioeconômica, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele ganhou tantos adeptos, né? E aí, nesse momento, os carrascos negarem, né, a não enforcá-lo, além da questão religiosa, obviamente, ele ser um frei, acredito que os carrascos tinham medo aí de ser considerado um pecado, enfim, tinha a questão também dessa aceitação popular dele, né? Ele tinha uma aceitação popular muito grande, né? Tanto né? Aqui eu separei um trecho, né, de um dos escritos dele que chamou muito a minha atenção, que ele escreve, né? Abre aspas. Não escrevo para os homens de letra, sim para o povo rude, que não tem aplicação às letras. Fecha aspas. Né? Então, aí, por esse trecho, por esse escrito aí do Frei Caneca,
né, nós vislumbramos aí essa figura de preocupação com as classes menos favorecidas, né, do ponto de vista socioeconômico, né. E aí puxando um pouco aí para essa figura, a figura histórica do Frei Caneca, né, ele vem de classes sociais, né, pobre, né, o pai dele era tanoeiro, né, que é profissional que faz essas canecas, que faz aqueles utensílios de guarda-vinho, agora me faltou o termo técnico, né? E aí ele mesmo coloca esse termo caneca no seu nome, né, como uma forma de homenagear o seu pai, né? Aí fica o Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, né? E também, segundo relatos, né, aí dos historiadores, ele também vendia caneca, né, pelas ruas de Recife, né, as canecas aí produzidas pelo seu pai, né. Ele criou o hábito carmelita, né, na igreja de Nossa Senhora do Carmo, né. E aí ele era esse cara erudito, né? Ele era esse cara, né? Dos sermões, ele era esse cara da escrita na imprensa, ele era esse cara da poesia, do poema, né? E isso, né, me chamou muita atenção também, né, no seu processo penal, vamos dizer assim, no seu processo criminal, que essa questão da liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, né, naquele período, era uma batalha para conseguir essa liberdade de imprensa, e ele foi condenado moralmente, vamos dizer assim, né, além de juridicamente, obviamente, ele foi condenado moralmente por escrever, né, essa questão de ser um erudito, né, eu até usei, copiei o termo aqui que eles utilizam no processo, né, eles dizem, né, disseram, perdão, que o Frei Caneca era um escritor de papéis incendiários, né? Então eles fazem esse julgamento moral, né, de que o Frei Caneca ele veio aí para incendiar, de que ele veio aí para anarquizar, para derrubar a ordem até então posta, né? E aí cria-se esse maniqueísmo, né? O Frei Caneca era um liberal radical, né? Até o Raimundo Faoro, né, que é o autor do livro Os Donos do Poder, né, diz que Frei Caneca inaugura no Brasil um liberalismo irado, né, ele usa esse termo liberalismo irado, que vem justamente combater, né, o absolutismo, né, a questão dos impostos, a questão dos privilégios para os portugueses, né, como muito bem os historiadores colocaram, não lembro agora se foi Igor, se foi o George, não sei se ainda podemos usar o termo da questão do nativismo, né, mas está muito claro a ideia do anti-português, né, a ideia desse privilégio que os portugueses na época gozavam, né, o Frei Caneca ele se insurge contra isso, né, a sua ideia de liberalismo, né, essa ideia de igualdade, né, a igualdade para todos, né, independente aí de classe social, independente de status, enfim, né, e aí ele surge aí como esse revolucionário, né? Como muito bem colocou os historiadores, após a prisão dele de 1817, né? Ele passou 4 anos preso, né? Ele volta, né? Com essa ideia da revolução de forma mais concreta na sua mente, né? E aí ele perpassa por essa ideia do constitucionalismo, ele perpassa por essa ideia de que era necessário, né, racionalizar os problemas da fé, né? Essa questão de que os problemas religiosos não poderiam ficar apenas no mundo das ideias, apenas no mundo da fé, né? E aí é bem interessante, nas minhas leituras eu vi aqui uma dissertação de mestrado de um historiador, até me falha o nome agora, o historiador ele relata justamente esse risco, né, de considerarem aí o Caneca um religioso político, né? É, será que ele era esse religioso que está abandonando a fé
para envolver-se apenas na questão política, e aí a dissertação do cara é muito boa, que ele enfatiza, né, que a questão política do Frei Caneca é a questão pragmática, é a questão de resolver as mazelas sociais, né? Então a política para Frei Caneca, ela está além da questão partidária, ela está além dessa questão da monarquia. Óbvio que ele era contra, né, esses sistemas absolutistas, mas no primeiro momento, né, era realmente essa questão dos problemas sociais, né? Tanto que a Revolução de 1817 ficou conhecida como Revolução dos Padres, né? Então, o Caneca, ele apresenta aí esse humanismo cristão, né? Essa questão aí de que o inimigo político apresenta-se aí como o próprio demônio, né? E aí tem duas coisas do Frei Caneca que eu achei espetaculares, né? E aí, para os estudantes de direito, principalmente para aqueles que estão aí nos primeiros períodos, né, introdução ao estudo do direito, né, aquela polarização, né, entre o direito natural, né, versus o contratualismo, né? E aí o Caneca, ele é fantástico, que ele faz a junção, né? Ele foi aquele cara que ele acreditava no direito natural, né, de que nós homens, né, nascemos aí com direitos naturais inerentes à nossa própria natureza, né, que é a liberdade, a igualdade, né, enfim. E ao mesmo tempo ele prega a ideia do contrato social, né, a ideia de que é necessário, né, nós colocarmos esses direitos no papel, né, essa ideia aí constitucionalista, né. Então, o Caneca, algo que ele fazia muito bem era essa adaptação, né, da literatura estrangeira, né, Montesquieu, John Locke, né, os iluministas, para a realidade brasileira, né? Ele usava muitos os conceitos, perdão, dos iluministas, né, para a realidade do Brasil, né? Então, dentro dessa sua erudição, dentro desse seu papel de penetrar a sua erudição, a sua intelectualidade, né, nas classes menos favorecidas, né, ele tinha muito essa característica, né, de trazer aqueles textos para o caso concreto, vamos dizer assim, né, de adaptar, né? Ele fazia esse jogo de adaptação muito bom, né? E aí nessa fase aí dele de conciliador, né? Eu fiz aqui uma transcrição, o professor Igor falou muito bem aí dessa ideia, né, dele casar o império com o constitucionalismo, né? Nessa fase dele, antes da sua prisão em 1817, né, ele escreveu aí nesse tom conciliatório, né? E aí eu vou ler aqui que eu penso que pode ajudar, pode engrandecer o debate, né? Ele escreveu, abre aspas, Império Constitucional colocado entre a monarquia e o governo democrático, reúne em si as vantagens de uma e de outra forma, e repulsa para longe os males de ambas, agrilhoa o despotismo e estanca os furores do povo indiscreto e volúvel. O imperador, podendo fazer todo o bem aos seus súditos, jamais causará mal algum, porque a Constituição, com sábias leis fundamentais e cautelar prudentes, tira o imperador o meio de afrouxar a brida às suas paixões e exercitar a arbitrariedade, né? Então, assim, esse momento aqui, o Caneca, né, ele está aí nesse tom conciliador, né? Ele está aí nesse tom de que é possível aí agradarmos gregos e troianos, vamos dizer assim, né? E aí, após a sua prisão, né, em 1817, ele realmente sai aí com a sua postura mais radical, né? Eu aqui destaquei um trecho que ele escreveu na prisão, né? Ele passou 4 anos preso, como muito bem colocou aí o George, né? Ele escreveu de dentro da prisão, abre aspas. E aí, essa escrita, para mim,
já demonstra um tom já raivoso, né? Já demonstra um tom, né, de talvez raivoso não, talvez de revolta, né? Talvez de, né, mais essa característica aí mais radical, né? Abre aspas. Não posso contar meus males, nem a mim mesmo em segredo. É tão cruel o meu fardo que até de mim tenho medo, né? Fecha aspas. Então aí, após esse trecho que eu acabei de ler, ele escreveu de dentro da prisão. Ele foi preso em Salvador, na Bahia, né? E aí, em 1820 ou 21, salvo engano, ele foi anistiado, volta para o melhor lugar do mundo, Recife, enfim. É, e, e aí existe a Confederação do Equador, né? É, reaberto um segundo processo agora, em 1824, né? E aí eu destaquei, né, obviamente, mais uma vez eu repito, respeitando a questão histórica, né, é óbvio que um processo em 1824 não é idêntico a um processo em 2021, né, mas eu destaquei aqui 3 pontos, né, que aí eu acredito que dá de nós aguçarmos aí esse debate mais atual, né, nesse processo dele de 1824, né, que um deles, né, eu já destaquei, que é a questão da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? O jornal que ele escrevia, o Tifes Pernambucano, né? Ele é tido aí como esse anarquista, como essas ideias revolucionárias, como essa escrita incendiária, né? E aí ela ameaça a segurança nacional, né? Ela é uma escrita, né, que demonstra que o camarada pode tomar ali a província de Pernambuco, quiçá o país, né? Então a segurança nacional está ameaçada, né? É... Tem outra parte muito bacana, né? Aí é um segundo ponto que eu destaco no processo dele, né? Que na sua defesa escrita não, perdão, no seu interrogatório, né? Na parte final, ele destaca, né? Que respondeu à comissão militar sem nenhum problema, né? Ele tinha um interesse ali em estar contribuindo com a justiça, mas ele destaca que gostaria de estar sendo julgado por pessoas da lei, né? Ele destaca qual a interpretação que eu faço, né? Ele destaca ali de que um julgamento pelos militares naquele momento, né? Era um julgamento parcial, né? Ele não estava sendo julgado ali por pessoas capazes do ponto de vista técnico, né? Ele estava sendo julgado ali por militares, né? Que não tinham o conhecimento necessário da legislação para estar julgando, né? E aí um terceiro ponto, né, que eu destaco, né, que aí no relatório da sentença o magistrado faz aí um juízo de valor acerca da fuga, né, acerca da questão do Frei Caneca ter foragido durante o processo, né? E aí na defesa escrita o Frei Caneca ele lança um argumento espetacular, que é a questão de que o direito de fuga, né, diante de uma prisão ilegal, né, diante de uma prisão ilegal, o direito de fuga é algo que assiste, né? O direito de fuga, né, ele não seria algo ilegal, vamos dizer assim, né? Pelo contrário, é um direito de defesa, né? Então, né, eu fiz aí essas 3 destaques aí no processo dele que eu penso que dá aí até do ponto de vista jurídico, né, de fazer aí uma certa analogia com a nossa atualidade, né? E aí, para finalizar a minha fala, eu gostaria de finalizar com um trecho de uma poesia do Caneca, né? Que eu achei muito bonita, né? E aí, diante dessa figura tão polêmica, dessa figura tão revolucionária, né? Dessa figura que brigou pela liberdade, né? Dessa figura que brigou aí pelas ideias, né? É um camarada muito bem colocou os historiadores, muitas vezes relegado, né? Às vezes a própria historiografia dá muita ênfase à Inconfidência Mineira
e a outras revoluções, e às vezes esquece da importância da Revolução de 1817, né, da Confederação do Equador, enfim. Eu achei muito bonita esse trecho da poesia, e aqui eu vou ler para finalizar a minha fala. Abre aspas. Se amor vive além da morte, eterno o meu há de ser. Se amor dura só na vida, hei de amar-te até morrer. Fecha aspas, obrigado. Tá todo mundo interagindo aí, né? É só porque eu estou fazendo o acompanhamento aqui também pela... Deixa eu só conferir aqui, estamos... Beleza, pronto. Estou acompanhando aqui também pela transmissão no YouTube e tem um pequeno delay. Então, como está aparecendo aqui pela primeira vez, boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo e já agradecendo pelas brilhantes contribuições de vocês que estão aqui nos brindando com o conhecimento que vocês acumularam depois de suar para obter. É interessante, e eu só quero tecer algumas considerações bem rápidas, que depois eu quero transmitir de volta a palavra para vocês, para, ainda que em um tempo bem breve, a gente consiga discutir mais alguma coisa. Porque esse processo, para quem não tem um contato direto com esse conhecimento histórico, da nossa história aprofundada, eu imagino que causa, às vezes, até um certo incômodo, quase como um incômodo infantil do crescimento. Ao tempo também que causa um deslumbre, a gente fica deslumbrado. Nossa, é a nossa história e nós não sabíamos disso. E aí, algumas coisas que saem sempre da transmissão de conhecimento de forma crítica, como aconteceu aqui nessa ocasião, são perspectivas que muitas vezes a gente não para pensar, como a forma, como a história e a nossa própria história chega para nós. E temos aí 3 perguntas que eu vou passar para vocês, vou deixar para vocês, uma direcionada para o professor George e as outras 2 eu vou deixar em aberto para vocês. Mas eu queria trazer essa consideração que é uma impressão minha. E aí, o professor Daniel também trouxe uma coisa muito interessante, que é esse temor do respeito e gostar diante de autoridades no assunto. Quando a gente é mero, eu sou aqui hoje o maior espectador. Estou aqui aprendendo junto com o público. Mas a impressão que eu tenho é que essa perspectiva da falta de reconhecimento dos movimentos que aconteceram em Pernambuco, especialmente a falta de reconhecimento da importância histórica, política e cultural que o Frei Caneca desenvolveu, ela às vezes cria uma impressão de falta de importância, até pela grade curricular, a forma como a grade curricular vem, e uma impressão que eu tenho, eu teria que é uma impressão que a forma como é estabelecida a nossa grade curricular, por ela vir lá do sul, do sudeste, para aqui uma coisa mais nacional, muitas vezes fica de fora, e nós, aqui em Pernambuco, no Nordeste, nós estudamos movimentos que são mais relevantes à história do Sul, sem, claro, desprestigiar o valor histórico para a nossa Constituição enquanto brasileiro, mas a gente estuda os movimentos que vêm lá do Sul, do Sudeste, e aqui fica relegado ao segundo plano, como foi colocado. E nós não podemos deixar, essa é uma perspectiva que eu quero trazer aqui, que a falta de reconhecimento no plano, na grade curricular nacional, a falta de reconhecimento, até o interesse político que existe muitas vezes em não trazer essa parte da história, ela não pode refletir em nós a perspectiva de que isso reduz a importância de pessoas e personagens históricos como Frei Caneca. Enfim, e sempre que a gente vai conhecendo, vendo coisas como essa, a gente vai percebendo como existem elementos mais complexos na formação da nossa identidade. Passando diretamente para as perguntas, para não tomar tanto tempo, do pouco tempo que temos, e passá-los a vocês, a RC, acho que desculpa se eu ler errado, mas é porque um RCJane 123 perguntou ao professor George se eu acho até que essa pergunta foi parcialmente respondida, ou foi respondida,
mas de maneira mais direta. Eu vou soltar as 3 perguntas e aí vocês falam. Se o Frei Caneca se dedicou de maneira mais acentuada ao âmbito político, ou se, na verdade, o que aconteceu foi uma entrega à vida religiosa no sentido, a luta por liberdade. E isso pode, a minha interpretação da pergunta, isso reverberou no campo político. Então, se o Frei Caneca se dedicou, professor Jorge, mais ao âmbito político, ou ele se entregou, de fato, à sua vida religiosa no sentido de liberdade. Também tivemos um pedido, o Roberto Pereira pediu ao professor Daniel que, se pudesse, relesse o que Frei Caneca disse na sua prisão. E as outras 2 perguntas, que são da Zuleide e Elisa Almeida Moreira, e aí a gente tem que correr contra o tempo, mas acho que dá para responder, dentro do ideal iluminista de Rousseau, nas discussões das ideias políticas e sociais, podemos associar Frei Caneca nos movimentos revolucionários com a luta de direitos humanos da época? E a segunda pergunta, o que significava para Frei Caneca ser republicano? Essas 2 aí ficam em aberto para vocês responder. Então, vamos fazer o seguinte, Daniel, se tiver já o trechinho da prisão, poderia fazer essa releitura, é um trecho pequeno, né? E depois, Sim. o professor George fala sobre essa entrega dele, se for para um âmbito político ou religiosa, e aí o Igor responde a essas perguntas, ou vocês podem intercalar com vocês. Gustavo, eu vou ler bem devagar. Aí, se o amigo quiser até escrever e colocar lá nos comentários também, de repente, né? Enfim. Lá vai. Não posso contar meus males, nem a mim mesmo em segredo. É tão cruel o meu fardo que até de mim tenho medo. Vou reler. Não posso contar meus males, nem a mim mesmo em segredo. É tão cruel o meu fardo que até de mim tenho medo. Foi? Vou pedir para que o senhor repita mais uma vez, só porque Ok. Não posso contar meus males, nem a mim mesmo em segredo. É tão cruel o meu fardo que até de mim tenho medo. foi, deu certo. Agora, George, Pronto, acho que o Roberto conseguiu pegar aí. Saudações, Roberto Pereira. Então, acho que eu vou aproveitar, já que abriram aqui a minha tela, e vou continuar, né? Aproveitar o tempo para dar a resposta à minha confreira Cijane, lá do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Goiânia, e eu aproveito, né, para anunciar a quem nos assiste que o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Goiânia, o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e o Instituto Histórico de Olinda, né, formaram aí uma união, tá certo, para celebrar neste ano de 1821, só abrindo um parênteses, né, o bicentenário da Junta de Goiânia e da Convenção de Bibiribe. São 2 episódios, né, nos quais se desenhou aí a autonomia de Pernambuco, né, um ano antes do 7 de setembro. Né? E aí, esses 3 institutos históricos, o de Goiânia, presidido pelo confrade, querido amigo Arlan Gadelha, né, o arqueológico pernambucano pela professora Margarida Cantarelli, e o de Olinda por mim, né, nós estamos realizando todo um esforço para solenizar, né, esse bicentenário da Junta de Goiânia e da Convenção de Bibiribe. E entre as várias atividades, os vários objetivos previstos, né, nós temos a intenção
e vamos conseguir, né, com apoio dos amigos, com apoio das outras instituições de história e com apoio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de Pernambuco, da Companhia Editora de Pernambuco, estamos fazendo, juntando esforços, batendo em todas as portas, né, para realizarmos um programa editorial, né, no qual figurará, né, entre outros títulos, um novo livro do confrade Carlos Bezerra Cavalcante, né, que ele está concluindo, está aí só polindo, né, fazendo ali os ajustes finais, que é o constitucionalismo da Convenção à Confederação, né, e o livro de Josemir Camilo de Mello também analisa essa fase de transição da nossa história. Tá? Então, além disso, outras ações virão, eu espero em breve poder trazer essas novidades para vocês. Bom, e respondendo a esse Jane, veja bem, Caneca foi uma figura muito plural, né? Ele era frade, era político, tá? Era professor, era jornalista, tá? E era também, muito provavelmente, um homem muito sedutor. Caneca deixou, né, filhos e filhas. Há relatos de descendência de Caneca, né? E, apesar disso tudo, ele ainda se manteve muito consciente, né, e muito engajado nas questões religiosas. Recentemente, há uns 2 ou 3 anos, o Frei Tito, também carmelita, publicou um livro, né, dedicado a analisar os escritos religiosos de Frei Caneca. Né? Então, Caneca foi um homem plural, ele conseguiu atuar em todas essas esferas, com um mesmo padrão de qualidade, vamos dizer assim, com o mesmo padrão de engajamento em tudo o que fez. Tá? Por isso, se torna ainda mais encantadora, né, a sua figura, e é muito emocionante todos os dias 13 de janeiro, né, quando se realiza a solenidade promovida pela Grande Loja Maçônica de Pernambuco, que é outra grande parceira nas celebrações, né, dessas efemérides pernambucanas. Lá no Forte das Pontas, no Museu da Cidade do Recife, né, todos os anos estão lá os descendentes de Caneca. Tá? E é muito curioso como eles sempre agradecem, né, o trabalho que se tem feito para recuperar e divulgar a memória de Caneca, né, que mesmo eles, descendentes, durante o tempo, não tinham muito claramente a noção da importância, né, dessa figura, desse pernambucano. É isso, acho que eu passo agora para Igor. Jorge, em relação ainda à pergunta que você respondeu, tem os versos, né, os famosos versos em que ele fala de Marília. Ele diz assim: entre Marília e a pátria coloquei meu coração. A pátria roubou-me todo, Marília que chora em vão. Consta ter sido o último poema feito por ele antes do casamento, né? Então ele próprio declina que preferiu a pátria. Aquela altura não tinha mais escolha, né? Mas ficou esse peso. Olha, em relação a... Eu não sei se... Talvez o ideal fosse Daniel responder uma das perguntas e eu outra. O que é que os meninos dizem? Isso seria o ideal, porque aí nós deixaríamos equânimes, né? Pronto. Vocês podem repetir as perguntas só para a gente não se confundir. As duas últimas. A mediação das perguntas. O que significava para Frei Caneca ser republicano? E a outra é, dentro do ideal iluminista de Rousseau, nas discussões das ideias políticas e sociais, podemos associar Frei Caneca nos movimentos revolucionários com a luta dos direitos humanos da época? Daniel, você tem preferência? Quer responder alguma delas? Eu prefiro a segunda, como está mais jurídica.
Elas, na verdade, conversam bastante. A gente vai pensar. Eu acho que eu cheguei a falar disso na minha fala, se não diretamente pincelando, né? A questão da república, ela se desenha para a gente, a república, como a gente poderia ter pensado, por exemplo, uma república em 17 aqui, ela se desenha a partir do modelo americano, né? A gente está vivendo um período convulsivo, mas quem lança para a gente essa ideia de um Estado republicano, federalista, com todos esses conceitos, organizando tudo isso num modelo de Estado, e que o próprio Caneca retoma isso em várias passagens, dizendo que esse seria o modelo mais adequado para a gente, e não algo importado e aplicado como uma forma aqui, diante de outro contexto, que seria o nosso contexto americano, com as nossas especificidades, que o modelo americano estaria mais, se fosse para copiar, né, estaria mais adequado. Mas a ideia dele não é necessariamente a de copiar, né? Ele, Frei Caneca, como um teórico do assunto, da questão da teoria do Estado mesmo, ele o tempo todo está, isso o professor Daniel colocou muito bem, o tempo todo ele está tentando adaptar isso para a nossa realidade, inclusive do ponto de vista da nossa memória também, da nossa história, dos nossos fatos, né? É bom pensar o que seria hoje o Nordeste como algo que tinha uma caminhada já, que, de certa forma, independia do resto da colônia, né? Então, as coisas estavam ali juntas, mas elas não eram necessariamente como hoje o Brasil é uma coisa só, naquela época ainda não era, a gente estava formando, né, um modelo de Estado, pensando como é que seria esse Estado. Há uma influência direta americana, e aquela altura, em 17, quando as coisas ainda não estavam resolvidas do ponto de vista do absolutismo, ou seja, a luta aqui foi um primeiro brado, digamos assim, contra o absolutismo, que antecede, de certa forma não, antecede o que aconteceu em Portugal, com a questão das cortes constituintes e tudo. Então, a República, ela aparece como uma bandeira, né, em oposição a esse Estado absolutista. Claro que a ideia não é necessariamente a mesma na Confederação do Equador. A gente tem que pensar sempre esse período, apesar de ter afinidades, mas ele tem diferenças também, né? E quando a gente vai analisar o que foi que aconteceu nessa caminhada, passando pela independência e após a independência, com a formatação de Estado que se estava querendo dar para o Brasil, lembre-se que há esse movimento formalizado pelo que seria hoje o Sudeste, né, do Ipiranga. Isso tem que ser referendado pelo resto do país. Aqui encontra resistência, mas as forças favoráveis acabam prevalecendo, mas ainda tinha a questão de se formular uma Constituição. Havia uma expectativa em Dom Pedro I, embora ele tivesse todo esse vínculo dinástico, né, com a monarquia portuguesa e tudo, havia uma expectativa de que ele realmente houvesse aderido a esse clamor de um constitucionalismo, coisa que, inclusive, não se verifica de uma maneira como esperado, como se verifica lá em Portugal, porque lá em Portugal as cortes chegaram a ser também suprimidas, houve um movimento de tentativa de restauração do absolutismo, e o próprio Dom João VI, que estava inspirado pelas ideias dos franceses, querendo realmente se submeter a uma constituição, ele coordena uma contra-reação, né? E isso repercute aqui no Brasil, às vésperas da Confederação do Equador. Então, o que a gente tem aqui é que o Dom Pedro I ele não consegue corresponder a essa expectativa de que ele fosse um monarca constitucional, né? Ou seja, a ideia de uma república, isso aí a gente entra na teoria do Estado, né? Formas de governo, formas, né, de Estado, mas a ideia de uma república, ela não necessariamente prevaleceria, inclusive não tinha nada para ela prevalecer, mesmo sob a ótica, a nossa ótica aqui, que era uma ótica mais libertária e mais liberal também, né? Infelizmente, infelizmente para os que estavam procurando uma terceira via, a ideia não prevaleceu, porque o monarca tinha pretensões absolutistas e ele chega a fechar a Constituinte, ele chega a otorgar uma Constituição, né? Então, é por isso que se fala que a nossa independência ela só termina em 1831 com a partida de Dom Pedro I, porque até então estava tudo sob ameaça. E aí é nesse contexto que se parte para uma ideia de uma república também na Confederação do Equador, mas os analistas são unânimes em falar
que o foco, né, não necessariamente era a República ali, tanto que o título é Confederação do Equador, seria a forma de organização que garantisse, tentasse atender tanto os pleitos autonomistas, que poderiam conversar com a monarquia, quanto os pleitos republicanos, que havia também essas vozes, né, haviam. E, bom, diante da recusa de Dom Pedro I em ceder, né, a essa tentação ao absolutismo, é o caminho que Pernambuco encontra realmente para fazer valer os seus direitos, porque também a essa altura não se estava pensando um regime federativo, era um regime realmente centralizado no Rio de Janeiro, inclusive do ponto de vista econômico, que a gente financiava isso, né? Então, assim, eu acredito que existe, sim, dá para a gente explorar essa questão de Frei Caneca como um republicano, existe inclusive escritos dele em que ele fala disso, mas esse não é necessariamente o ponto do que está acontecendo ali, politicamente falando, nesse Brasil em formação, sabe? A solução poderia ter sido outra, poderia ter sido inclusive sem a necessidade de uma confederação do Equador e uma nova revolução aqui. Poderia ter sido um Estado monárquico, constitucional, com maior autonomia para as províncias. Se isso tivesse sido atendido, talvez a gente não tivesse experimentado uma nova revolução republicana, como foi a Confederação aqui. Não, veja, a princípio eu gostaria de destacar a fala do Gustavo, né? Quando ele enfatiza essa questão do Nordeste ser relegado, né? Dos nossos personagens, né? Ficarem para o segundo plano, eu acho que essa discussão é importantíssima, né? Nesse contexto, infelizmente, ainda de xenofobia, né? Que nós ainda vivemos, né? Vários comentários, às vezes, tentando atrelar os nordestinos a situações pejorativas, né? Inclusive tem um historiador que eu sou amigo dele, que ele tem um livro fantástico, que é o Duval Muniz de Albuquerque Júnior, A Invenção do Nordeste, né? Em que ele tenta justamente desconstruir, né, essa questão de que o nordestino está atrelado à pobreza, né, à seca, né, de que o Nordeste, numa linguagem popular, de que o Nordeste só tem coisa ruim, né, e muitas vezes isso é chancelado por intelectuais, né, então isso inclusive traz a importância aqui do trabalho do Anderson, né, nesse júri épico, no próprio júri épico do Lampião também, do João Grilo, né, que tá aí resgatando e enfatizando esses personagens do Nordeste, né, não que agora nós vamos criar um bairrismo, né, eu até brinquei na minha fala de que eu gosto muito de Recife, enfim, né, mas jamais que nós vamos criar um bairrismo de que agora o Nordeste é superior ao Sudeste, não é isso, né? Não é por aí, né? Mas também não podemos manter essa tradição aí de relegados aí a segundo plano, enfim, né? Gostaria até de parabenizar o Gustavo por essa observação, por essa fala, achei muito bacana, né? Nesse contexto aqui do júri épico, do júri épico, eu acho que é junto, útil ao agradável, que nem diz o ditado, né? Não, com relação ao comparativo, né, da República, das ideias de Rousseau, né, e aí a questão dos direitos humanos, né, isso tá naquela minha fala, né, o Frei Caneca, ele bebeu, né, de jus naturalistas, vamos dizer assim, né, que aí se encaixa algumas ideias do Rousseau, né, traz essa ideia de que o homem, né, por sua natureza é um ser puro, né, e a sociedade que o corrompe, né, e ao mesmo tempo ele bebia também nos contratualistas, né, no John Locke, no Montesquieu, né, e aí de que a sociedade tem que ceder parte dos seus direitos ali na assinatura do contrato social, né? Então ele leu, ele era, pelo que eu, obviamente, né? Pelo que eu li aqui nas dissertações, nos trabalhos, né? Ele foi um leitor desses iluministas, né? Desses filósofos, né?
E aí sempre, né, contextualizando, né, adaptando à realidade brasileira, né, que eu acho isso fantástico, eu acho isso espetacular, né, até no próprio contexto da história, do direito, né? Os conceitos não podem ficar meramente no plano abstrato, né? Nós temos que trazer para a nossa realidade, né? Em que é que isso pode nos contribuir atualmente, né? Enfim, pode favorecer a sociedade em quê, né? E aí tudo isso é o berço dos direitos humanos, né? A Revolução Francesa, né? Fizeram até um comparativo que aí eu não sei se do ponto de vista histórico, né? É uma forçação de barra, né? Mas aí fizeram esse comparativo aí da Confederação do Equador com a Revolução Francesa, pela Confederação do Equador ser mais urbana, né? Ser mais aí intelectual, né? A Revolução de 1817 parece que foi um pouco mais rural, né? Então é possível sim fazer essa analogia, esse anacronismo, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista das ideias, né? Do ponto de vista, né? Da igualdade, da liberdade. É óbvio que esses conceitos, né? Esses filósofos, eles são de extrema importância, né? Para o que hoje nós conhecemos os direitos humanos. Então, manifesto minha gratidão sincera ao George, ao meu amigo Igor e ao meu amigo também, o Daniel, por suas falas. E, Daniel, eu até fico honrado, né, com essa sua fala em relação ao projeto do Júri Épico, o que ele significa, né, e também não somente o Júri Épico. Um novo projeto que nós concebemos é o projeto chamado Sertão Civil. Em que consiste o Sertão Civil? Né? Bastante gente, muita gente mesmo tem nos procurado, bastante pessoas têm nos procurado acerca desse projeto. E esse projeto é um projeto de democratização do direito para o homem do sertão, para muitas pessoas que estão negligenciadas do ponto de vista mesmo de assistência. Então, nós vamos estar com grandes nomes do cenário jurídico nacional, fazendo várias discussões a partir de músicas do forró pé de serra. Então, nós vamos trabalhar com direitos que perpassam toda a vida cotidiana do homem do sertão. Vamos entrar também na questão do direito animal, a violência contra a mulher. Nós vamos entrar na grande problemática da dificuldade do acesso à justiça pelo homem do sertão. Então, o Sertão Civil ele será um projeto que vai ser um projeto que vai confeccionar uma cartilha, né, uma cartilha que será levada às comunidades, ainda que inicialmente no formato de PDF, mas também no estilo mesmo de estilogravura, né, feita em cordel. Então, nós vamos estar democratizando alguns aspectos do direito civil, né, do direito constitucional, e estamos levando, né, para algumas comunidades rurais, sertanejas extremamente pobres, mas também comunidades urbanas. Né? Então, estamos com parceria também com a Defensoria Pública para tentarmos viabilizar, né, sempre lastreados pela nossa cultura, pela nossa história, pelas nossas tradições. Porque nós somos isso, nós somos interdisciplinares, né? E nós precisamos ter orgulho do nosso sertão, orgulho do nosso povo, seja no Júri Épico, que a gente trabalha isso a partir de grandes personalidades, resgatando a história, né? A gente chama Frei Caneca, a gente traz Pernambuco, a gente traz todo esse peso cultural, esse peso histórico para o Vale do São Francisco. Isso nos emociona profundamente, né? Escutando os meus alunos, professor, quem é Frei Caneca? Eu não sei, professor, quem é. Eu nunca ouvi falar. Quem é Caneca? Não, então, é uma situação que precisa ser discutida, porque essa é uma história que não é contada. Né? Nós sabemos que a nossa história revolucionária ela não é contada. Então, a partir disso, nós precisamos, sim, nós que temos essa possibilidade de voz, seja pela docência, seja pela nossa produção cultural, de darmos voz a essa revolução, darmos voz à Frei Caneca, darmos voz a tantos do nosso povo, tantos da nossa história. Agradeço a cada um que esteve presente, a todos aqueles que assistiram essa live. Eu queria destacar e salientar a presença dos religiosos, né? Vários religiosos. Igor pediu para falar. Anderson, é só um rápido comentário, que eu acho que vocês do projeto foram muito felizes ao escolher Frei Caneca, porque Frei Caneca não teve direito a um julgamento, ele teve direito àquele julgamento sumário da comissão militar, né? Mas não teve, falando em religiosos, houve o cabido de Olinda chegou a se mobilizar às vésperas da execução,
fez um pedido ao governador para que houvesse uma reconsideração, que ele tivesse direito a um julgamento de fato que não fosse sumário, e ele não pôde ter. Então, talvez seja a hora de a gente reparar agora essa lacuna. É um convite, né, inclusive na banca de defesa, já dando spoiler, né, e já tinha conversado bastante sobre isso, mas externo também um convite para você fazer presente, professor George, que essa pandemia cesse e nós possamos estarmos reunidos fazendo história, trazendo presente toda essa discussão. E como eu estava falando, essa live foi acompanhada por vários religiosos, beneditinos, estava aqui acompanhando pelo celular, só sinalizando, né, alguns do mosteiro em São Paulo que estão nos assistindo. Muito obrigado aos monges, inclusive o Abade, né, minha gratidão. Nós também salientamos a presença dos carmelitas e dos dominicanos. Então, beneditinos, dominicanos e carmelitas. Nós estamos com vários religiosos, a comunidade religiosa. Aqui, esqueci também o Frei de Caruaru, que está presente aqui. Esqueci os franciscanos, jamais poderia esquecer. Também trazendo essa discussão, né? Agradeço à comunidade, vários atores, né? Porque quando nós começamos a acionar esse jurídico, também tem uma situação que Igor, o professor George, Daniel, a gente sabe, né? E quando essa última fala do Igor, inclusive despertou, quando a gente pensa em trazer esse julgamento para o Frei Caneca, trazer justiça, termos a liberdade, a possibilidade de debater. Só que nós temos limitações, nós estaríamos julgando o passado com os olhos do presente. Nós não queiramos, então temos essa dificuldade, então longe de nós temos a pretensão de exatidão histórica, né? Temos a pretensão de exatidão histórica, mas nós precisamos sim fazer a discussão. Muito obrigado. Alguma consideração? Eu só queria agradecer mais uma vez ao convite, parabenizar pela iniciativa. Eu achei interessantíssimo, como falou o Igor, essa ponte do litoral ao sertão, né, que a tecnologia possibilita construir, e desejar, né, que o projeto avance e que a gente possa fazer mais coisas, né, nesse propósito de uma educação histórica mesmo, né, e suas vinculações patrimoniais. Nossa população ainda é muito carente dessa formação, dessa educação. Então, parabéns a você, Web Cultural, saudações aos companheiros de mesa, Igor, Daniel, né, Gustavo na técnica, Maria Clara também, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao convite, foi excelente, saí bastante enriquecido. Queria lembrar a importância, vocês que estão aí em Petrolina, Petrolina é a nossa última trincheira, viu? Por pouco, Dom Pedro I não levou Petrolina também, quando retalhou o território pernambucano. O compromisso, a responsabilidade de quem está, né, nesse outro lado de Pernambuco, que ainda é Pernambuco, em lembrar essa história e fazer isso acontecer é muito grande. Fico muito feliz que haja essa iniciativa. Acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente tem vivido de 17, que vai até, né, 24. Resgatar a Frei Caneca talvez seja um impulso para a gente começar a resgatar também a história desses movimentos no interior, que é algo que ainda, infelizmente, ainda deixa muito a desejar, né? Se a gente já tem uma primeira dificuldade em ter acesso a essas informações, as informações gerais sobre o que aconteceu nesse período, que dirá sobre as repercussões disso no interior. E eu acho que é algo que pode, de repente, se somar a esse esforço que o projeto também traz, né? De repente, aí provocar o pessoal de Petrolina e região para identificar e como foi que isso repercutiu aqui, porque já existia povoamento aí, já existiam núcleos urbanos, então, de alguma forma, essa coisa chegou aí. Mas queria agradecer, foi realmente muito enriquecedor e desejo êxito total ao projeto. Tomara que a gente tenha condições de realizar isso com calor humano, né, como os pernambucanos gostam. Também gostaria de agradecer, né, e aproveitar aqui a oportunidade da fala final, né, justamente para enfatizar, agora fazendo um anacronismo, me perdoe, historiadores, né, mas aí, de repente, essa possibilidade de nós estarmos discutindo Frei Caneca, né, é extremamente importante para nós estarmos debatendo aí
conceitos básicos, né? Liberdade, igualdade, né? A segurança da aplicação da lei, né? A necessidade de um julgamento justo, como muito bem colocou o Igor, né? A defesa da Constituição, que nesse momento é o que assegura o Estado democrático de direito, né? Então, assim, são conceitos, né, para os estudantes de direito, para os aplicadores do direito, né? São conceitos essenciais, básicos, né? E inerente ao nosso momento histórico, né? Inerente ao nosso momento histórico. Então, eu penso que, para além da questão histórica, né, do Frei Caneca, para além da questão, né, do Estado de Pernambuco, né, eu penso que essa discussão ela é atualíssima, né? E aí que possamos, né, vislumbrar na figura do Frei Caneca, né, essa energia, né, para exigir o cumprimento da lei, né, para exigir o correto cumprimento da lei, da Constituição, né, e que possamos aí construir uma sociedade mais justa, né. No mais, agradecer, parabenizar aos historiadores pela fala, espetaculares, né. Mais uma vez, obrigado, Anderson, a todos que estão aí ouvindo, e um abraço. Frei Caneca nos ensina essa luta, né? E temos dias e esperança de dias melhores. Sou grata pelas considerações e pelo convite, né, de poder ter participado dessa live tão enriquecedora. E para finalizar, eu vou cantar aqui, fazer uma interpretação musical da música Anunciação, de Alceu Valença. E é isso. Muito obrigada a todos. Esperando dias melhores. Chegando pra brincar no meu quintal, meu cavalo feito, cabelo ao peito, o sol parando nossas roupas no varal, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Chegando pra brincar no meu quintal, no meu cavalo feito, cabelo negro, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já tu vês, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu já anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto